Quem age assim não está na razão, por mais que pareça mal, já bate meu coração. Minha gente, boa noite. Vamos para a nossa terceira aula sobre o magnetismo. Algumas pessoas muitas vezes nos procuram e perguntam: e aí, a gente ainda não falou do magnetismo. Não existe outra coisa senão magnetismo em tudo que a gente comentou. Esse nosso curso é um curso mais prático, é um curso do nosso cotidiano. O magnetismo, como ciência, exige uma certa complexidade. São vários os caminhos para o entendimento dele. O que nós estamos tentando aqui é dar uma noção, ou trazer uma noção do que seja ele, para que nós possamos aperfeiçoar ou melhorar a nossa realidade de vida, a nossa compreensão. Para tanto, é preciso que a gente tenha uma noção de uma série de assuntos que vão servir como suporte para que mais adiante a gente possa entender e como aplicá-lo nas nossas atividades. Como eu já disse, o Chico Xavier é hoje um centro que tem como principal atividade, além dos estudos, o atendimento pelo magnetismo. E isso, para nós, tem um significado muito grande. E, para tanto, é preciso que a gente procure adquirir um maior conhecimento sobre esse tema. Como nós vimos desde a primeira aula, existem 3 tipos de magnetismo bem definidos. O magnetismo natural, que é o ímã encontrado no minério, chamado magnetita, que é uma força que não temos ainda a menor ideia de como ela ocorre. Uma força emanente e imanente que tem o poder de atrair. Quando, verificando através de uma experiência uma corrente elétrica, notou-se que também essa corrente criava um campo e daí recebe o nome de eletromagnetismo. Tanto o magnetismo ou eletromagnetismo, ele atua de uma maneira bem diferente do que nós estamos tentando estudar. Porque o magnetismo mineral, ele se dá pela atração de forças opostas, ou seja, cargas opostas. O positivo atrai o negativo. Vejam que quando ele colocava os ímãs em posição em que o polo positivo ficava junto ao polo positivo, havia uma força de repulsão. Quando ele movia ou mudava a posição, de imediato havia uma atração. Mas o magnetismo, esse que nós estamos usando, o magnetismo humano, ele ocorre por forças de atração e por semelhança. Então, os iguais atraem os iguais. Por quê? Porque isso se dá pela força do pensamento. Todas as vezes que você gera um pensamento positivo, você atrai de imediato um outro pensamento positivo. Eu costumo sempre dizer, isso está muito dentro da realidade quântica. Um mundo de possibilidades. Tirando de todos nós a ideia de um destino pré-determinado. Muitos dizem assim: eu nasci para ser assim, eu tenho que viver assim, a minha vida é desse jeito porque já estava programado por Deus. Isso não é verdade. Abre-se um novo campo para a compreensão da vida quando a física quântica mostra-nos um mundo probabilístico, quebrando todo aquele paradigma de uma vida ou de uma existência determinística. Você pode mudar a sua vida? Claro que você pode. E como é que eu faço para mudar a minha vida? Mudando os meus pensamentos, mudando as minhas atitudes e procurando contribuir
para comigo mesmo e para o meio, de forma que eu possa me sentir útil, tanto para mim como para aqueles com quem eu convivo. Essa realidade é a que nós estamos procurando. Então essas forças, elas atuam e vão continuar atuando. Por quê? Porque é o único meio que nós temos para evoluir. Daí entendermos que o magnetismo está em tudo que você puder imaginar. Nós mostramos e terminamos a nossa aula da semana passada, da terça-feira, com essa imagem, né? A tridimensionalidade do corpo. Veja que aí você tem a mente, você tem um modelo organizador biológico e você tem o corpo físico. Como somos materialistas e vivemos num mundo onde há uma predominância muito grande da matéria, acreditamos sempre que o nosso corpo é a causa de tudo. Ou seja, eu tenho um corpo que foi dado por Deus e esse corpo é tudo o que eu tenho. E além de ter esse corpo, eu tenho um espírito. Isso não é verdade. O nosso corpo não é como ele está mostrando aqui, é a nossa causa. O corpo é um efeito. O que é que eu quero dizer isso? Que nós somos tudo o que nós programamos pela nossa mente, que é a causadora de tudo. O espírito, ele é criado na sua individualidade, na condição de simples e ignorante. Simples porque ele é uma unidade, como eu mostrei e disse aqui, pelas palavras de Dr. Décio Iano, nós somos um momento do pensamento de Deus, um momento do pensamento divino. E estamos na trajetória da vida em busca da nossa evolução. E esse espírito, cada vez mais, ele vai adquirindo força interior para o seu autoconhecimento. Tem uma expressão de Jesus que tem sido muito mal interpretada por muitos que a diz ou a anuncia. A felicidade não é deste mundo. O que é que se pensa com relação a isso? Que a felicidade vai ser algo que nós vamos encontrar quando formos embora deste mundo, quando desencarnarmos, como falamos espiritualmente, ou quando morrermos, como dizemos, na condição de cristão. Mas isso não é isso, não foi isso que Jesus quis dizer. Quando ele disse que a felicidade não é deste mundo, ele nos mostrou que a felicidade não é isso que a gente tem procurado. Esse mundo da matéria, onde a predominância do poder, da posse, da riqueza, da dominação, do estar sempre esperando pelo outro, do ser amado. Esse mundo, ele não traz felicidade para nós, porque na realidade ele não existe. Esse mundo, ele é todo virtual. Ele é apenas um panorama que nós utilizamos para cumprir com a nossa missão individual. Essa causa, que é essa mente, precisa evoluir, mas evoluir para si, porque você não pode dar o que você não tem. Então, toda a nossa realidade de vida aqui na Terra, a convivência, muitas vezes os conflitos, as doenças, as tragédias, as decepções, tem um fator pedagógico, que é exatamente fazer despertar nessa mente algo que ela possa sair da sua inércia. Porque nós não estamos aqui para ficarmos parados diante de um projeto que é necessário a nossa participação ativa, constante. Vejam que a gente não consegue dormir porque pensamos que dormimos. O nosso corpo, durante as 8 horas de liberdade provisória que o espírito tem, ele não consegue ficar estático como imaginamos. Ali estão se processando as reações da homeostase, ou seja, o corpo está readquirindo a sua harmonia que nós desarmonizamos durante o dia que vivemos, pelo que praticamos, pelo alimento que ingerimos, pelos pensamentos que trazemos dentro de nós. E enquanto esse corpo ele está trabalhando a sua harmonia ou a sua estabilidade química,
A mente está trabalhando aquilo que a gente tem guardado dentro dela. Se você vai se deitar carregado de pensamentos e preocupações, quando esse espírito se liberta do corpo, ele vai para um meio, para um lugar onde isso tem predominância. Por isso que nós dormimos e acordamos tão mal, porque nós pensamos mal. Se nós pensássemos direitinho, não vale a pena vivermos como a maioria está vivendo. Porque as preocupações, o estresse, essa velocidade que nós estamos empreendendo na vida não tem nutrido nada de importante para nós. Pelo contrário, tem tirado muito de nós. Então, quando você começa a analisar a vida por este ângulo, você vai ver que Jesus estava certo. A felicidade não é deste mundo. Em que mundo eu vou ser feliz? Dentro de mim. Por isso que ele disse que o reino de Deus, esse reino que ele trazia e trouxe para nós, era obra divina. O que é uma coisa divina? Uma coisa que não pode ser mudada. Uma coisa sagrada. No coração dos homens. No coração de cada um de nós. Então, se a gente entendesse isso, a gente dava um salto muito grande em termos de projeto e de processo evolutivo. Mas ainda estamos distante de encontrar essa felicidade, porque nós não olhamos tanto para dentro de nós. O conhece-te a ti mesmo ainda está muito distante da realidade do mundo que nós estamos vivendo. Veja que hoje nós vivemos uma verdadeira exposição daquilo que representamos. Vivemos muito mais o ego do que o eu, do que o self. Estamos como se fôssemos um objeto à exposição para apreciação alheia. Tudo que nós fazemos sempre nos projetando mais para fora do que para dentro. E o magnetismo é essa força que consegue manter todo esse sistema e toda essa realidade em conjunto. Por isso que o ser espiritual, ele tem que estar sempre sendo visto dentro dessas três realidades. Eu sou o que eu penso, e eu penso o que sou. Do livro Mecanismo da Mediunidade, uma das grandes obras de André Luiz, pelas mãos do médium Chico Xavier, nós verificamos esse trecho, quando ele diz: o universo como um todo, de força dinâmica, expressa o pensamento do Criador, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. Vejam que expressão, que coisa linda Emmanuel nos traz desse livro, Mecanismo da Mediunidade. Ou seja, tudo está no pensamento de Deus e nós somos, de certa forma, uma unidade ou uma expressão desse pensamento. E por que é que nós vivemos muitas vezes tão mal e tão tristes, adoecemos e vivemos em tantos conflitos? Porque nós nos afastamos desse pensamento do Criador. Porque o que foi que Deus pensou e até hoje pensa? Amor. Só amor. Veja que toda a obra de Deus, ela é construída por amor e com amor. E ainda tem faltado, consequentemente, a nossa capacidade de compreender o que seja esse amor. O pensamento positivo influencia e liga o gene positivo. Dando só uma rápida pincelada no que nós vimos na aula 2, vamos falar aqui um pouco do gene. Enquanto que o pensamento negativo influencia e liga o gene negativo e destrutivo. Então, o que é o gene? O gene é a unidade funcional da hereditariedade. É a estrutura modelar de toda a nossa fisiologia, de todo o nosso corpo físico e espiritual. E nós vamos ver. Nele você encontra todas as informações que proporcionam as diversidades de cada um. Por isso que nascemos de forma tão diferentes. Muitas vezes filhos de um mesmo casal são tão diferentes e isso é muito notório. Todos nós temos experiências dessa natureza. Por quê?
Porque até um dia desse se pensava em herança genética, ou seja, eu sou uma hereditariedade ou uma herança do meu pai e da minha mãe. Então, se eles são portadores de doenças, ou de algo que venha ou que esteja marcado na sua estrutura física, biologicamente falando, eu tenho que ser seu herdeiro. E isso não seria justo, porque eu não tenho que herdar nada de ninguém, a não ser da minha própria consciência. Se Deus me fez uma individualidade, me deu o livre-arbítrio para que eu escolha o que desejo para a minha vida, não é justo que eu fique, já no início da minha história, refém à história do outro. Os nossos pais são os nossos grandes participantes do nosso processo reencarnatório. Nós precisamos de um útero para viver 9 meses a nossa chegada aqui neste planeta. Precisamos da interação do pai para formar o que eles chamam de código genético, que são 23 pares de cromossomos. E não passa disso. Mas a impressão de toda essa hereditariedade, ela é minha. Viram vocês que nesse quadro aqui anterior, tudo está na minha mente. Quando o espírito ele se programa para a sua vinda ou a sua volta, ele já tem todo um perfil traçado do que ele vai ser, do que ele vai fazer, aonde ele vai habitar, com quem ele vai habitar. Por isso que eu digo, a família consanguínea é um laboratório fantástico para o espírito desenvolver os seus potenciais, tanto de amor como de ódio. Por isso que existem tantos conflitos nas famílias. Filhos difíceis, não é? Muitas vezes um pai complicado, uma mãe complicada, um marido, tudo isso é matéria para ser estudada. Não significa que você tem que ser refém disso. Você pode permanecer no laboratório, você pode sair, é uma proposta sua. O livre-arbítrio lhe dá todo o direito de decidir o que você quer na hora que você pode decidir. Mas a impressão é sua. Se eu fui um espírito que na vida passada ou na minha última experiência eu abusei de determinados vícios que foram de alguma forma prejudiciais ao meu corpo físico anterior, esses vícios deixaram a impressão nesse modelo organizador biológico. E estão lá. Como eu não tive evolução, aí vem a força mental que é evolutiva. Como eu não tive força evolutiva para reparar esses erros, eles ficam impregnados como se fosse uma nódoa, um tecido retido ali. No processo reencarnatório, talvez eu mesma peça para que esses problemas venham, para numa eventual proposta nova eu possa retificá-lo. Por isso que vemos pessoas nascerem de formas tão diversas. Alguns vêm até limitado em tudo. Existe espírito que tem uma dificuldade tão grande de usar a sua prodigiosidade mental que eles preferem vir cesseado de tudo. Eles não têm a capacidade sequer de criar algo do cotidiano de suas vidas. Eles vêm limitados em tudo, tanto fisicamente como psiquicamente. Depende do espírito. Eu vejo casos, muitos casos dessa natureza. Pessoas que têm uma mente brilhante, uma capacidade inventiva, criativa, promovedora, mas toda voltada para o mal. Nós conhecemos e vimos no século passado uma das mentes mais brilhantes e agregadoras que foi o Hitler. Conseguiu praticamente mover um movimento do tamanho do nosso planeta. Por pouco ele não acabou com tudo, mas todo o pensamento dele era egoísta, só olhava para ele, para o povo dele, queria implantar no mundo uma coisa que jamais poderia ser concebida, uma raça pura, como se nós fôssemos animais, uma raça diferente das outras, quando o projeto da reencarnação é a unificação dos povos, a unificação das raças,
é amarmos um ao outro, como Jesus pediu, indiferente de qualquer outra condição. Amar sem definir, sem distinguir, sem cercear, e muito menos criticar. Então, quando você verifica essa proposta, você vai ver que há um sentido muito grande para que a gente possa entender o que seja esse processo. Essa imagem eu acho ela fantástica, porque ela nos mostra como funciona a evolução orgânica. Vejam, vocês estão vendo aí duas células. Uma célula que eles chamam de modelo organizador biológico. Essa célula é a célula do seu corpo perispiritual, que está sendo comandada pela sua mente, pela sua consciência. Há uma diretriz aí, isso tudo dentro do magnetismo. Essa célula que vai reproduzir a célula do corpo biológico. Então já tira toda aquela ideia da biogenética, dessa herança que é vinculada apenas à construção da estrutura orgânica, materialmente falando. Aí já entra a epigenética, que foi trazida por Dr. Bruce Lipton. Quem tiver a oportunidade de ler o livro A Biologia da Crença, ele é fantástico, traz tudo isso de forma bem explicativa. O que significa epigenética? Epi está acima da genética. Está mostrando exatamente que toda a genética elaborada, ela já vem previamente estabelecida por um modelo, e esse modelo é o que vai organizar o nosso corpo. Portanto, eu sempre digo, se você não gosta do seu corpinho, vá se acostumando, que era o melhor que você poderia ter. Esse corpo é a vestimenta que você está utilizando para a experiência que você está vivendo. Terminada essa experiência, natural ou de forma precipitada, ou seja lá de que forma for, esse corpo ele vai ser devolvido para onde? Para a Terra, para o mundo que você está vivendo na experiência, porque ele não lhe pertence. Eu acho interessante que as pessoas se acham tão donas das coisas, né? Nem o corpo que a gente possui pertence a gente. Isso é maravilhoso, gente. Significa o quanto nós somos acima de tudo isso. Tem pessoas que se acham tão pequenas, tão diminuídas. Mas, gente, nós somos muito mais do que pensamos. Nós somos um espírito eterno. Nós não estamos no corpo por acaso. Terminada essa nossa experiência, nós vamos habitar uma outra realidade, um outro corpo, até que um dia a gente não precise mais da matéria para evoluir. Quando nós teremos uma condição evolutiva, que a matéria não será mais tão necessária para nós, teremos o poder de dominá-la como quisermos. Isso é verdade, é o nosso propósito, é o nosso projeto. E a gente tendo esse corpo, a gente tem que cuidar e zelar o máximo que puder. Por quê? Porque ele possui uma quantidade de energia, que chamamos de energia vital, é a energia que vai vitalizá-lo e, consequentemente, nós teremos a oportunidade de fazer o que algumas religiões não acreditam pelo processo da reencarnação, que é sermos presenteados pela misericórdia de Deus. Eu costumo sempre dizer, o suicida é aquele que jogou fora um presente que Deus lhe deu, que foi a vida que ele teria que viver para cumprir com sua missão. Não significa que ele vai ser castigado, punido ou amaldiçoado, nada disso. Ele vai voltar e rever o que ele fez e vai ter novas oportunidades, porque o que não falta na obra de Deus para nós é oportunidade. Nada para nós é difícil de ser conquistado se partirmos para buscar, né, as soluções. O problema nosso é porque evitamos muito buscar o que devemos buscar. A gente se esconde muito das coisas, isso a gente vai ver de forma bem natural. Nós colocamos aqui uma célula
E aqui colocamos uma ideia de uma mente. A célula, até um dia desse, se imaginava que todo o comando dela estava no seu núcleo, ou seja, voltando à biogenética, tradicionalmente falando, dentro dos ditames e do conhecimento da medicina convencional, que a célula ela está pronta para se reproduzir. Mas vocês vejam como nós vimos naquele filme anterior. Ora, se nós nascemos a partir, organicamente falando, de uma célula fecundada, por que é que células se dividem em outras tão diferentes? Células que organizam um órgão, células que organizam outros órgãos. Né? Porque elas mudaram? Porque há uma força, que é a força perispiritual, que está empreendendo e implantando nela todo o projeto que já foi, como eu disse, previamente elaborado. E nessa célula nós temos uma área chamada de mitocôndrias. As mitocôndrias é a usina que vai processar essas energias, que vão enviar para elas o que elas precisam para dar sentido à sua vida e poderem se reproduzir e dar a estrutura, montar a estrutura do corpo que nós possuímos. São milhões e milhões de células que nós possuímos, que estão se renovando, se processando a cada tempo. Para que nós estejamos hoje aqui, é necessário que todas elas estejam em trabalho intenso, realizando reações químicas intermináveis, para que toda essa estrutura permaneça viva, correspondendo ao que foi previamente programado antes da nossa vinda até aqui. Nós temos esse campo biofônico, que é um mediador entre o corpo e a mente. Que campo biofônico é esse? É o magnetismo, é o campo eletromagnético mental, como também entre o pensamento e as células. Tudo que nós pensamos, nós estamos emitindo para o nosso corpo, e de alguma forma isso vai ser refletido, sentido pelo nosso sistema celular. Os bióforos. Os bióforos são unidades de força psicossomática. Dr. Hernando Guimarães chama os bióforos de grânulos de luz. As células, elas, além de serem nutridas quimicamente, elas são nutridas por influxo de luz. Essa luz que vem da mente e que vai se processar por todo o corpo, chegando até ela através de microtúbulos. Ou seja, ela está recebendo o que você está pensando. Se você está estressado, ela está recebendo uma carga de estresse igual a que você está recebendo. Por isso que chamamos de doença psicossomática. Ou seja, o psiquismo está fazendo com que o corpo adoeça, pela forma como ele está pensando e interagindo. Por isso que diz, não existe doença, existem doentes. Então as pessoas pensam de forma doentia, com certeza o seu corpo está recebendo essa carga. Eu sempre digo, o corpo físico, que é o efeito, é a válvula ou a parede de retenção de tudo que nós imaginamos e pensamos. É ele que recebe a última carga, porque ele é o material da experiência que nós estamos vivendo no mundo onde a matéria tem uma maior predominância. Por isso que algumas pessoas dizem, por que é que eu não sou médium? Por que é que eu não tenho uma mediunidade desenvolvida? Eu queria tanto, que é uma loucura. A procura, a gente estava até comentando ontem, sobre essa vontade de querer ser médium. Como é que eu posso viver o mundo da mediunidade, ou seja, o mundo da interação com o mundo mais evoluído ou com o outro mundo, se eu vivo preso à minha vida material? Se eu acordo de manhã pensando na matéria e durmo pensando em matéria, como é que minha mente consegue se desvincular para ir buscar no mundo espiritual, ou através do mundo espiritual, uma outra realidade, que é a nossa verdadeira realidade? Então ele aqui diz, unidade de força, funcionam ora como o sol irradiando calor e luz, dependendo da forma como você está pensando, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, e ora como tempestades, gerando os raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Então, muitas vezes a gente diz, eu vivo num lugar terrível, as pessoas me olham mal, me condenam,
minha família, a insuportabilidade do espírito. Mas eu não obrigo ninguém a gostar de mim se isso não pode ser, não acontece. Essas coisas da natureza interior do espírito é pertencente unicamente ao espírito. Mutação genética, isso a gente viu, né? Ela é determinada pelo perispírito. Toda mudança ela é determinada pelo espírito. À medida que os mundos vão evoluindo, consequentemente a roupa vai melhorando, né? Então, existem mundos espirituais que são tão evoluídos que o espírito ele adota a forma que quer, o corpo que quer, enfim. Isso fica ligado ao processo evolutivo. Vocês vejam que, infelizmente, nós não podemos ter essa virtude, eu diria, porque o que mais impressiona no mundo que vivemos é a beleza física, né? Vejam que as pessoas hoje vivem um culto à beleza. É do mundo nosso, não vamos querer criticar uma coisa que é tão verdadeira, né? O bonito e o feio, o belo, enfim, isso. Mas existem mundos onde se verifica os valores, a grandeza do espírito, não pelo que ele apresenta em termos de aparência física, mas pela energia que ele despreende. Quem leu aquele livro Irmão Jacó, né? Ele quando desencarna, ele vai estar numa reunião ou ao lado de alguns espíritos e um deles pergunta: cadê tua luz, Jacó? Ele estava num lugar onde havia uma luminosidade muito grande emitida por aqueles espíritos que eram espíritos muito mais evoluídos. E cada um expressava a sua evolução, a sua grandeza pela intensidade do brilho que possuía. Por isso que Jesus se referia tanto: que brilhe a vossa luz. Veja que ele não disse assim: que brilhe a vossa beleza, que brilhe a vossa importância, que brilhe os seus 1,80 m de altura, que brilhe aqueles que são os fisicultores. Não, ele disse que brilhe a vossa luz. E que luz é essa? É essa luz interior. É a única forma que a gente tem de se identificar nos mundos para os quais nós vamos. Então a luz, que ao contrário da sombra, é o que mais precisamos para vivermos. Sem luz nós não podemos enxergar nada diante de nós. A luz não nos permite refletir. Refletir é uma condição da luz. Por isso que a gente diz assim: eu agi sem pensar. Nada disso. Ninguém pode viver sem pensar. O pensamento é o atributo fundamental da mente. Eu agi sem refletir, quando a gente comete coisas que muitas vezes não fica satisfeito pelo que cometeu. Porque eu não vi no outro o que eu deveria ter visto em mim. Eu mandei para ele aquilo que não era tão bom e, consequentemente, isso me dá uma sensação de culpa. E isso acontece demais. O corpo é o condomínio das células. O condomínio e as células são animáculos infinitesimais domesticados. Isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos, que foi dito por Emmanuel em 1954, 56. Dr. Richard Gleber, esse grande amigo nosso, médico, numa das nossas reuniões, encontro, ele deixou isso aqui e eu guardei essa mensagem, acho que já tem mais de 2 anos. Ele não era espírita, ele era um médico alemão de descendência judaica, e ele estudou medicina com o objetivo de ajudar o seu povo, mas na realidade ele era um físico nuclear. Ele fez parte de um projeto que era a construção de uma bomba atômica, que a Gestapo, que Hitler queria, que seria o suficiente para ter destruído o mundo. A parte dele, que se somava à parte de outros cientistas, ele negou, que era para juntar os projetos para formar um projeto só, que era a construção da bomba. E segundo narra a história, e ele espiritualmente manda dizer, que a Gestapo confiscou tudo dele e matou ele juntamente com seus filhos e a sua esposa. Eles foram queimados porque ele não seguiu aquilo que havia sido determinado pela Gestapo. E foi um homem brilhante
tanto como físico como médico. E ele diz: o corpo etérico é um molde holográfico de energia que orienta o crescimento e o desenvolvimento do corpo físico. Aquilo que nós vimos, ele está falando aqui desse corpo perispiritual, o corpo pré-existente, o modelo organizador biológico. Distorções no padrão normal de organização de energia sutil no modo etérico pode resultar num crescimento celular anômalo. Ou seja, na própria formação da estrutura biológica, à medida que o espírito vai usando a sua capacidade mental para produzir, ele vai deixando impresso nas estruturas orgânicas, através do modelo celular, tudo o que ele carrega consigo. Então, pelo que se sabe a respeito do corpo etérico, nele as doenças se manifestam semanas ou meses antes de seus sintomas se tornarem visíveis ao corpo físico. Veja que a mente adoece antes do corpo. Já se fala que, dizem que a NASA ou já desenvolveu um aparelho, um PET, um tomógrafo de emissão de pósitrons mais avançado, que ele já tem capacidade de fazer uma varredura, visualizar esse corpo perispiritual. Da mesma maneira que um aparelho de ressonância magnética já consegue ver as partes internas do corpo, né? Os tomógrafos mais adiantados, esse consegue ver a aura, como a gente conhece. Consequentemente, se você tiver uma doença pré-existente, com capacidades desencadeantes, dependendo de você, isso já será mostrado através dessas imagens. Mas isso é coisa para o futuro. Eu não sei até quando isso vai ser, mas com certeza nós um dia teremos essa capacidade. Veja que cada vez mais isso está sendo aprimorado. Então, uma doença que muitas vezes nos pega de surpresa, ela já vinha sendo mantida no seu corpo perispiritual pela maneira como você pensava, como pensa, pelos hábitos que você adquire ou pelo seu dia a dia. Uma pessoa estressada, ela está enviando para todas essas estruturas internas o seu próprio estresse, né? Uma mente em agonia está promovendo agonia nesse corpo que está a ela ligado. A correção da doença no nível pré-físico poderia evitar a necessidade de se recorrer a custosos métodos de tratamento físico alopático. Gente, isso está muito ligado ao nosso trabalho. Não estamos aqui, eu sempre digo, o tratamento espiritual, seja através do magnetismo ou através de qualquer outra terapia, não substitui o tratamento médico. A medicina existe porque ela tem a sua função, a sua aplicabilidade para a manutenção da saúde e da vida. Mas é importante a gente lembrar que saúde, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, não é a ausência da doença. Saúde é bem-estar. São 3 bem-estar, ou bem-estares: físico, né, mental e social. Imagine que dificuldade é ter saúde no mundo que a gente vive. Porque quando a gente está bem fisicamente, socialmente a gente não está. Quando a gente está bem mental, muitas vezes não está. Então a gente nunca consegue manter esses 3 suportes em equilíbrio. Por isso que Jesus sempre afirmou que nós éramos doentes. Por quê? Porque a experiência humana nos dá essa condição. Agora, é como eu disse, ser doente e estar doente é bem diferente. Chico Xavier tinha mais de 20 doenças, mas ele não se sentia doente. Ele sempre superava as suas próprias doenças. E tem muita gente assim. Tem pessoas que não têm doença nenhuma e se sentem doente o dia todo, né? Isso é uma questão mental. Então, se nós tivéssemos uma orientação espiritual mais bem elaborada, mais bem orientada,
precisaríamos muito pouco da orientação e da ajuda médica. Então, a medicina ficaria mais na parte dos casos mais graves, porque tem doenças que chegam a um determinado estágio que não pode mais ser revertido. Aí parte-se para um tratamento, muitas vezes apenas paliativo, tirar da pessoa mais o estado do sofrimento, mesmo sabendo que a cura ali, pelo menos naquele corpo, já não há mais como ser conquistada ou adquirida. Talvez a ação energética, o tratamento com o magnetismo, fosse suficiente para resolver o caso. Eu acho muito engraçado, tem uma coisa que acontece na casa espírita. Eu fico muito triste quando um trabalhador diz: eu não vim trabalhar porque hoje eu não estava bem. Aí eu fico pensando, o que é que eu vou fazer com esse povo todinho que veio para aqui porque não estava bem? Se você não está bem para trabalhar, venha se tratar, porque você está mostrando o que você faz. Agora, se for uma doença que não lhe dê condições de sair, muitas vezes a pessoa está doente e não pode sair. Ela está com uma doença incapacitante. Aí tudo bem, mas se você pode sair, venha. Venha, porque eu digo isso e venho dizendo isso há muitos e muitos anos. O que mais me impressiona na casa espírita é porque eu saio melhor do que quando cheguei, todas as vezes. Eu nunca cheguei de um jeito e saí do mesmo jeito. Mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, mas eu consigo sair daqui melhor, porque eu me sinto mais útil, me sinto mais eu, espiritualmente falando. Vejo, não é magia nem manifestação de espírito, é um estado de consciência que cada um da gente precisa ter. Quando a gente vai para um determinado lugar e lá a gente consegue fazer alguma coisa útil para nós, para você, ou para aqueles que ali se encontram, isso nos dá um nível de satisfação muito grande. E pode ter certeza, promove muito a condição da cura. Quantas pessoas dizem: eu estou com uma dor nas costas, estou com dor de cabeça, estou com mal-estar, vem para o centro espírita, eu cheguei lá, fiquei bom. Foi o centro espírita, foram os espíritos? Não, foi ele que mudou a sua forma de pensar, estabilizou suas emoções, começou a dominar os seus pensamentos, entrou num estado de maior reflexão, saiu da tensão e, consequentemente, o corpo agradeceu, dando a ele um sinal, e o sinal foi da cura. Mas ele volta para aquele mesmo estágio, os mesmos problemas, as mesmas complicações, tudo volta de novo, são os fatos recorrentes. A mente, ela é implacável. O que você pensa, você cria. Porque, gente, olha, o pensamento, ele é materializado. Eu ainda falei sobre isso e vou falar. Todas as vezes que você pensa numa coisa, você tem que materializar. Ela tem que criar forma. Ela criando forma, ela ocupa um espaço e ela se entrega a um tempo. Por isso que tudo que nós pensamos e colocamos num determinado lugar e em um determinado tempo. Então, o que você pensa, você cria. Agora, os meus pensamentos e o que eu vou criar através dele é prerrogativa minha. Se eu penso em coisas ruins, eu só vou criar coisas ruins. Se eu olho para uma pessoa com ódio, com raiva, com certeza a minha mente já está gerando tudo isso. Só que a minha raiva, o meu ódio que eu estou dirigindo a ele, não vai ficar nele, vai ficar em mim, porque tudo está onde nasce. Então, todas as vezes que você pensar que vai tomar veneno, querendo que o outro morra envenenado, é um ledo engano. O que você sente, você atrai, é puro magnetismo. Eu digo sempre, tudo que você imaginar, tudo, está pronto e esperando por você. Tudo. Você é capaz de tudo. Eu vejo que muita gente não acredita. Se Deus nos permite sonhar, é porque os nossos sonhos podem se transformar em realidade. Agora, o que é que acontece? Eu tenho que sonhar e criar uma condição para realizar o meu sonho. Não adianta você sonhar, barganhar, né? Não, eu vou para a igreja, vou pedir a Deus para que as minhas coisas melhorem.
para que minha vida seja melhor. E ele passa 1 hora, 2 horas rezando e sai dali com a certeza de que as coisas vão mudar. Eu pergunto a você, Deus mudou sua vida e a minha? É feito aquele pessoal que bota no carro, presente de Deus. Um dia desse eu vi isso num carro tão velho que eu disse, esse presente eu não queria não, eu queria um carrinho melhor. Porque eu acho que Deus não olhou para ele, não foi legal com ele. Deus não tem nada para nos dar de presente, porque Deus já é um presente na nossa vida. Tudo que Ele faz, até nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas quedas, Ele está com certeza presente e ao nosso lado. Esperando o quê? Que você creia. Você tem que agir, a vida precisa de ação. Então eu estou atraindo, porque eu estou gerando campo de atração. Aí por que é que eu luto e não consigo? Porque não chegou a um quanto de energia de luta. O salto quântico só se dá com um quanto de energia. 9,9999, ele não sai da sua órbita ou do seu nível para outro. Porque tudo tem que obedecer às leis. E essas leis são inderrogáveis. É a lei da justiça que Deus delega a todos nós, até a própria natureza. Então, se você não alcançou, é porque falta alguma coisinha. É preciso maior empenho, maior capacidade de observação, de participação, mas tem alguma coisa aí. Até porque a vida não move caprichos e nós não vivemos aqui sendo movidos por eles. Deus não tem benefício nenhum para nos dar, porque seria um Deus muito desumano se Ele ficasse dando a cada momento as nossas barganhas. Eu pedi e Ele está me dando, e aí, o que é que eu estou construindo? Vocês viram que naquela minha palestra sobre milagre, está lá o alpinista se preparando para subir a montanha e um helicóptero esperando por ele para colocá-lo ele no topo da montanha. E ele vai para o topo. E eu pergunto a você, qual é a alegria que ele vai sentir? Se o importante não é chegar no topo da montanha, propriamente dito. O importante é o esforço que ele vai empreender para chegar até ela. Se tudo o que nós desejamos, queremos e pretendemos, nós tivermos como um capricho, a vida não tem sentido nenhum. O que você acredita torna-se realidade, isso é verdade. Tudo o que você acreditar, tanto no que é positivo ou naquilo que é negativo, pode se transformar em realidade. Nós temos 3 níveis de consciência, pelo menos é mostrado aí. Nós temos a nossa mente consciente, é essa que nós estamos utilizando agora. Essa mente, ela trabalha pelos estímulos que nós captamos no nosso dia a dia, através do córtex frontal, que manda essas mensagens para uma área do hipotálamo. Ali ela é trabalhada e transformada em emoções e sentimentos, o que vai dirigir a nossa forma de pensar. Tudo isso vai para uma área, que é a área que vai ser responsável pelo nosso passado, que é o nosso subconsciente. Esse subconsciente é onde nele se encontram todos os nossos arquivos de memória. Tudo que nós já fizemos, de bom ou de ruim, está aí guardado. O que vai fazer você movê-lo, trabalhá-lo, vai ser a forma como você vai abrir esses arquivos através da sua consciência. Isso nós vamos ver bem direitinho daqui a pouco. E nós temos o que nos move como seres humanos, espiritualmente falando, que é essa superconsciência. Nós não temos uma visão real dela, mas ela existe. É o que nos dá o sentido da vida. Essa consciência que vai nos levar para um futuro que com certeza será a da nossa grande libertação, em busca daquela felicidade que eu falei no início. À medida que você vai crescendo,
você vai se aproximando dessa superconsciência. Ela já não mais se aloja e não precisa do cérebro, porque vocês sabem, e a gente já falou sobre isso, que mente e cérebro são bem diferentes. O cérebro é material, a mente é imaterial. É nela que se encontram todos os nossos valores, todos os nossos pensamentos. Vejam aqui que ele mostra de forma bem interessante, né, essa realidade. A interação horizontal. É isso que nós vivemos, na horizontalidade da vida. Esse nosso dia a dia, da convivência, dos conflitos, das alegrias, das tristezas, e que nos tornam pessoas muitas vezes tão flutuantes dentro da nossa forma de ser, estamos sempre em altos e baixos. Isso é da nossa realidade física. Tudo isso é movido por impulsos que são refletidos ou absorvidos pelos nossos sentidos. Nós temos dessa via do tálamo, né, que é o corpo mental subconsciente profundo. É nessa área onde estão as nossas personalidades, que a gente chama personalidade congênita. São as personalidades que nós adquirimos, as nossas aptidões, as nossas vocações. Muitas vezes coisas que a gente ainda não teve condições de acessar e que de uma hora para outra a gente começa a acessar. Tem pessoas que chegam muitas vezes à idade já de 60, 70 anos, começa a despertar a mediunidade. Tem gente que desde os primeiros dias fica forçando, tentando, mas isso tem o seu tempo e o seu momento. E nós não sabemos como determinar isso, porque vocês viram anteriormente que nós não somos deterministas. Nossa mente não é determinística, ela é uma mente que trabalha com possibilidades. E nós temos a pineal, que é uma glândula cronobiológica, mas é a glândula de tudo que nós processamos através da mente. Ela é quem consegue, como ele diz, captar todas as ondas do pensamento e da vida em que vivemos. Tudo que nós verificamos em termos de visualização, de percepção, por ela muitas vezes é captado e transformado em realidade. É ela que emite aqueles bióforos que pelos microtúbulos vão lá para as células, trazendo, como ele disse, um sol que irradia, nos dando uma sensação de alegria, ou uma tempestade que nos leva ao desespero. E essa pineal, ela tem essa função, além da função orgânica que ela já possui por natureza. O que mais motiva as pessoas a procurarem o tratamento através do magnetismo é a ansiedade. Essa palavra, ela tem sido falada em todos os lugares. A pessoa ansiosa vive de forma subconsciente. Viram que lá, né, aquela área mais interior da nossa consciência, ela está sempre presa às suas reminiscências. Ela está sempre ligada às coisas que ela não conseguiu e acha que não vai conseguir. Ela olha sempre para o mundo querendo dominá-lo. Ela quer dominar a hora, o tempo, as pessoas e até o futuro. Como ela não consegue ter o domínio exterior de uma coisa que só pode existir se tiver uma grandeza interior, ela entra no processo de ansiedade. É como se ela quisesse se antecipar diante de coisas que não podem. Ela tenta controlar, como ele disse, o mundo externo. Esse movimento gera uma hiperexcitação. Ou seja, a pessoa sai da sua condição normal. Hoje se fala muito nas crianças hiperativas. São crianças que estão a uma velocidade diferente do que se considera normal. E o que é que eles têm feito? Eles adotam os processos do tratamento medicamentoso, colocam a Ritalina, que é um hormônio que faz com que ela entre em processo de desaceleração, tirando dela uma coisa natural,
Essas crianças, elas são hiperativas porque elas trazem, como eu mostrei a vocês, na sua herança epigenética, já o fator da hiperexcitação. Elas já são excitadas já muito antes de chegarem aqui. Elas precisam de quê? Elas precisam de um tratamento terapêutico, elas precisam de uma orientação por parte dos pais, da família, muita paciência, que nem sempre se tem, até porque hoje a dona de casa que criava os filhos como antigamente já não pode hoje, porque ela é uma trabalhadora, ela vive fora a maioria do seu tempo e ela não tem como acompanhar essa criança. Vai entregar ela nas mãos de uma pessoa que não tem a noção nenhuma do que seja essa hiperexcitação e ela vai querer de alguma forma limitar aquela criança. Porque existem dois tipos de energia que nós carregamos, uma energia potencial e uma energia cinética. A energia potencial é essa que nós guardamos dentro de nós. Ela vai se potencializando, mas ela precisa ter uma liberação, que é a energia do movimento. Essa energia, quando numa criança reprimida ou represada, dá a ele uma sensação de hiperexcitação. E que são chamadas de crianças hiperativas. Interessante como tenta controlar o incontrolável, torna-se extremamente insegura. O ansioso, ele é assim. Ele quer controlar tudo. Ele chega em casa, diz: ninguém me obedece, a minha família é assim, no meu emprego, meus funcionários. Ele quer ser o dono de todas as verdades, tanto do presente como uma expectativa do futuro. E como ele não consegue, porque ninguém consegue controlar o outro. Isso é um engano, a gente querer dominar as pessoas. Por isso que eu digo, a pessoa que espera ser amada, ela corre um risco muito grande de sofrer uma grande decepção. Porque muitas vezes aquela pessoa que ela está esperando, que ela lhe ama, ela talvez nem se ame de verdade. E ninguém pode dar o que não tem. Por isso que mais uma vez entra, conhece-te a ti mesmo. Você tem que gerar o seu próprio campo, a sua própria realidade, viver dentro dela. Não como um egoísta, mas um gerador do seu próprio destino. Esse campo eletromagnético que a gente fala é exatamente isso. Vocês vão ver, quando a gente for falar do que seja um sistema e um meio ambiente, essa interação que a gente precisa ter. Não adianta querer se isolar, se afastar do mundo, como os depressivos fazem, que se enclausura dentro de um quarto escuro, deita numa cama e vão brigar contra um travesseiro. Isso não resolve o problema de ninguém. A vida precisa de luta, mas também não adianta você dizer a ele o que ele não está preparado para ouvir. O que ele menos quer ouvir é o que as pessoas mais têm dito. É preciso que essas pessoas sejam tratadas com muito carinho, com muito cuidado, porque elas estão sofrendo, elas não estão bem. Porque quando uma pessoa erra, o que ela menos quer ouvir é crítica, ela está precisando de elogios, de compreensão, de ajuda, de orientação. E a gente sempre faz isso. Ah, você está errado, porque você não devia. Aí começa não, e consequentemente ele já está cheio de não, mais não. Tem que dizer sim, vá, você vai conseguir, mude, você consegue. É esse o papel de quem está querendo promover um trabalho de ajuda ao próximo. Jesus era assim. Veja que as leis mosaicas era tudo não matar, não roubar. Jesus veio trazer o sim. Sim, ame, você pode. Poderás fazer o que eu faço e muito mais. Só o amor constrói. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Parecia ser uma coisa até derrotista para um povo que vivia numa situação tão difícil como o povo judeu. Mas ele mostrava que aquilo ali não era o que se pensava, que a felicidade não estava naquele panorama que até então era visto, que ninguém é escravo de ninguém consegue aprisionar uma mente, muito menos uma consciência que se liberta a cada momento e a cada instante. Então é muito importante no magnetismo você levar para as pessoas e passar para as pessoas um otimismo. Você pode, claro que você pode. Se eu conseguir, você consegue. Essa coisa da superação, nós não estamos aqui para superar nada nem ninguém. Nós não estamos aqui para ser melhor nem pior, nós estamos aqui para ser bom naquilo que somos. Cada um cuidar de si. Eu vou dar aqui um intervalozinho de 10 minutos para a gente terminar. Pronto? Ao nosso estudo, nessa aula de número 3, quando nós falávamos dessas áreas,
consciente, a área do inconsciente, subconsciente e o superconsciente. Vocês já devem ter ouvido falar, e a gente ouve, que a gente só usa 10%, né, do nosso cérebro, da nossa capacidade. Isso não é verdade. É apenas uma expressão popular. Na realidade, o que existe é que nós só utilizamos 5% da nossa área consciente. 95% de tudo que nós somos está exatamente nessa área que faz parte do subconsciente e do inconsciente. Qual a diferença entre subconsciente e inconsciente? Para nós espíritas e espiritualistas, essa área do inconsciente é a área mais profunda, ela fala mais das reminiscências voltadas para as vidas passadas. O subconsciente é a área que a gente acessa mais, é da nossa memória infantil e está muito ligada à nossa realidade desse mundo presente. Por isso que a gente muitas vezes fala das aptidões, como eu falei, das vocações, dos trejeitos, das manias, muitas vezes dos próprios hábitos. Tudo isso está exatamente sendo acessado ou mantido nessas áreas, que são as áreas que nós temos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque elas se caracterizaram dentro de nós como sendo verdades. Essas verdades que nós trazemos e não queremos mudar, que muitas vezes se transforma em uma crença, muitas vezes num preconceito, num tabu. Então, tudo isso está exatamente alojado nessas áreas. Nós temos, imaginariamente, 3 cérebros. Nós temos um cérebro reptiliano, ou cérebro primitivo, ou arqueocórtex, que é o cérebro onde estão todos os nossos instintos. As nossas primeiras manifestações de consciência estão lá. Esse cérebro primitivo, ou arqueocórtex, é o cérebro que está voltado às nossas forças instintivas, como a raiva, muitas vezes a violência, o movimento que muitas vezes se torna desordenado, a necessidade de limitar a área, de ser dono de lugar, de espaço. Isso está muito ligado à nossa vida animal. Nós temos o segundo cérebro, que é um cérebro mais elaborado, que chamamos cérebro límbico ou sistema límbico, que é um cérebro que já trabalha com as emoções. É como a gente estava comentando, quando ele passa a ter um sentido mais bem elaborado de uma consciência evolutiva. Ele tem um sentido melhor das conexões dos pensamentos. Não é como um animal que tem um pensamento como se fosse um espelho quebrado, um pensamento fragmentado. Ele não tem noção de sequência. Ele não trabalha com o abstrato. Tudo para ele é aquele momento e não passa daquele momento. Você veja que o animal, ele vai buscar a sua presa. O leão mesmo, ele abate um touro, ele come aquela carne, termina de se alimentar, ele vai embora, deixa aquilo ali. Se ele fosse humano, ele pensaria em guardar aquilo, porque ele ia dizer: amanhã eu vou sentir fome e vou precisar de novo. É quando o homem começa a ser diferente do ser animal, ele começa a ter uma ideia de percepção de futuro. E nós temos esse córtex, que é essa área do cérebro que trabalhamos no nosso dia a dia, que são as percepções naturais e normais, que é o que nós vamos ver aqui agora. Vejam, por exemplo, nós temos uma ideia de um corpo dentro daquela realidade transdimensional. Suponhamos que esse ser aqui seja um de nós, que esteja numa mesma realidade, corpo físico, corpo espiritual e corpo mental. Quando eu estudava química, uma das primeiras noções que eu tive foi a ideia de sistema e meio ambiente. Então, para a ciência, para a química, existem 3 tipos de sistemas. Todo mundo sabe disso, quem estudou.
sistema aberto, sistema fechado, sistema isolado. Mas o sistema, o que é um sistema? Sistema é uma parte do universo, seja ela qual for, que você individualiza, você isola para um estudo. É uma coisa que você atrai para uma observação, para uma análise. Por exemplo, o que não falta no mundo que nós vivemos são os sistemas. Nós temos sistema de saúde, nós temos sistema educacional, nós temos os sistemas planetários, os sistemas estelares. Agora, o que acontece? Esses sistemas estão aonde? Eles estão dentro do meio ambiente. Eles estão dentro de toda essa realidade criada. Mas o que ele diz ou fala sobre, por exemplo, o sistema aberto? O que é um sistema aberto? É aquele que troca matéria e energia com o meio ambiente. Isso é magnetismo puro, como nós sabemos. Mas eu digo a vocês, eu pergunto, matéria e energia hoje caracteriza-se como uma mesma realidade. A matéria é um estado da energia. Então, todo sistema tem que trocar energia com o meio ambiente. Daí nós termos entendido por que foi que Jesus disse. Veja que Jesus falava de uma forma metafórica, usava parábolas, mas Jesus tinha um entendimento muito além do que nós possamos imaginar. Não serei o pastor do rebanho enquanto houver uma ovelha fora do mesmo. Ou seja, o sistema, para ele existir, ele tem que estar em equilíbrio com o meio. Para que você seja feliz, não adianta você querer se isolar. Você tem que estar interagindo com o meio, senão você não evolui. Então, o sistema está trocando informações. Por quê? Porque à medida que o sistema cresce, o meio também cresce. Por exemplo, a gente está vivendo um momento de uma crise sem tamanho no nosso país. E o que eu acho interessante, eu estava comentando com um amigo, vou aproveitar até esse momento de hoje, dar uma fugidinha. O nosso país está mergulhado em escândalos em todas as áreas da sociedade. Vocês já viram? O presidente está envolvido, o vice-presidente, os ex-presidentes, o Ministério Público, ministro Supremo, empresários, médicos, todos os profissionais, mas não tem um professor envolvido. Vocês já ouviram alguma notícia falando de um professor no Lava Jato? Não. Então o que é que dá para entender? Que está tudo errado e o professor está certo. E por que é que esse país não para investir em quem está certo? Por que a gente não fazer uma revolução do tamanho desse país em prol da educação? Por quê? Porque como é que eu posso melhorar o meio se eu não melhoro o sistema? Como é que a gente pode ter um país melhor se nós não estamos preparando a nossa juventude? Isso eu estou falando em termos do magnetismo mesmo. É preciso que a gente pare para pensar um pouco nessa realidade. Então, os sistemas, eles estão sempre intercalando-se um ao outro, e todas essas transmutações são fundamentais para a nossa vida. Daí Jesus ter dito, o sistema ele não pode existir separado do meio. Ninguém pode viver separado do meio. Vejam que nós temos uma inter-relação muito profunda com relação a isso. Então, nós colocamos aqui um sistema, esse corpo, seria você. E ele está interagindo com o meio. Esse meio pode estar emitindo para ele 3 tipos de mensagem: de alegria, de tristeza ou neutra. Por exemplo, nós estamos todos sentados aqui. Nós somos um sistema. Cada um é um sistema. Se chegar uma pessoa que venha perturbar, tudo vai depender de como cada um vai se comportar.
Nem todos ou todos vão ter o mesmo pensamento, o mesmo comportamento. Porque isso vai depender de quê? Dos seus esquemas cognitivos. Então, nós temos 5 sentidos naturais. Nós temos a visão, que é uma forma da gente interagir com o meio ambiente, ou com o meio. Nós temos o olfato, o tato, a audição e o paladar. São os sentidos únicos que nós temos para interagir com o meio, na condição de sistema que nós somos. Então, tudo isso vai gerar dentro de nós uma realidade que é o pensamento. Esse pensamento vai ser formado por sistemas ou esquemas cognitivos. O que são esquemas cognitivos? São os nossos aprendizados, como eu falei, que estão lá na nossa área do subconsciente e do inconsciente. Então, o que vai fazer você interpretar cada fato desse, cada momento desse, vai estar ligado ao que você traz dentro de você. Por exemplo, se você fala comigo de forma áspera e agressiva, eu posso responder à mesma altura ou não, depende do meu esquema cognitivo. Se eu tiver uma estrutura de conhecimento elevado, eu não vou me envolver no clima ou na energia que você está emitindo. Eu não vou interagir. Por isso que Jesus, mais uma vez, tinha uma coisa muito singular nele. Ele convivia, mas não se envolvia com ninguém. Ele tinha uma consciência própria. Ele não se sentia maior nem melhor do que ninguém, mas ele não dizia às pessoas o que elas deviam fazer ou deixar de fazer. Ele dizia o que se precisava ser dito como um pensamento, como um mestre. Ele falava e cada um procurasse tirar das suas palavras a lição que ele estava naquele momento passando. Então vejam que dessa experiência, né, esse fator de conhecimento, de cognição, é o que vai formar o nosso sistema de crenças. Essas crenças, elas podem ser libertadoras ou elas podem ser limitadoras, que vão formar os nossos sistemas, o conjunto de esquemas cognitivos. E aí nós formamos um mapa interno, que é a forma de ver o que nos arrodeia. Mas eu pergunto a você, quando eu olho para você, eu tenho uma ideia de quem é você? Não tenho. Ninguém tem a ideia de quem é ninguém. A gente acha-se no direito de ver, de atribuir valores, porque o que eu estou dizendo de você é o que eu sinto por você, não é a verdade propriamente. Porque se eu sou uma pessoa que quero julgar você numa medida minha, as medidas são minhas. Por isso que eu digo, a crítica não é de quem é criticado, é de quem critica. A traição não é de quem é traído, é de quem trai. Por quê? Porque você está emitindo aquilo que você tem. Através de quê? Dos seus esquemas cognitivos. Por isso que a gente vem de uma ideia de que eu, para ser feliz, eu tenho que me projetar no amanhã. A felicidade é agora. É o aqui e o agora que tem que ser todos os dias e a todo momento trabalhado em nós. Não espere para fazer amanhã o que você tem para fazer hoje, porque o que você não fizer hoje, com certeza vai ser acumulado no amanhã e você vai ter uma dificuldade muito maior para resolver. O grande problema nosso é a quantidade de equações e de problemas não resolvidos. Quando começaram a nos ensinar, mostraram-nos que as operações eram simples. Começamos fazendo continhas de somar. 2 mais 2 são 4. Mas eu pergunto a você, como é que eu posso hoje resolver uma equação exponencial se eu não sei somar? Porque na época que era preciso aprender a somar, eu não aprendi. Como é que eu posso resolver os problemas da minha vida no momento que estou vivendo, se eu não resolvi os problemas do passado? Se esses esquemas, eles estão todos aí, dependendo de uma solução. Por isso que trazem às pessoas uma tristeza congênita. Por isso que nós vemos crianças, muitas vezes reprimidas já na infância. São espíritos que estão gritando dentro deles mesmos, da responsabilidade que eles querem assumir, ou vão ter que assumir, e eles não estão preparados para isso. Aí vem exatamente aquilo que nós falamos, a ansiedade. Grande quantidade dos problemas de ordem psíquica estão ligadas a esse fato. Problemas não resolvidos de natureza interior.
E a gente precisa parar um pouco para começar a resolver. A vida não permite a letargia, o comodismo. O processo da evolução cobra da gente todo dia, toda hora e todo instante o dever que devemos cumprir para sairmos disso que ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Por que eu estou preso a esse corpo físico? Por que é que eu estou preso a esse sistema de vida que está cada vez mais tirando de mim a minha verdade, a minha realidade, a minha verdade? Porque as minhas mentiras estão ligadas aos meus problemas não resolvidos. Eu estou condicionado a um sistema de crença, achando que não posso, quando verdadeiramente eu posso. Eu tenho um exemplo que eu sempre falo aqui, do elefante no circo. Você vai passar por um circo, vai encontrar um elefante que tem força para derrubar o circo, mas ele está preso por uma pequena cordinha e preso a um grampo enterrado no chão. E por que é que ele não sai? Aquilo é um sistema de crença que ele adotou. Quando ele era um elefante novinho, ele era um bebê, ele fez força para sair e não conseguiu. E foi crescendo, fazendo força sem conseguir. Ele deixou de tentar, cresceu, ficou grande e não se lembrou que ele agora tem força. Mas ele alimentou um sistema de crença de que ele não podia. E pode ter certeza, a maioria de nós carrega esses sistemas de crença. Eu não vou conseguir, eu não posso conseguir. Por isso que a vida nessa hora tem o atributo do determinismo. Todas as vezes que você se sentir incapaz, de forma muitas vezes irrefletida, de fazer alguma coisa, é porque existe um sistema aí bloqueando. Pessoas que têm dificuldade em determinadas áreas da vida, é porque ele não resolveu ainda os problemas que deveria resolver nessas áreas. Então você tem aqui esses pensamentos, não é? Esses pensamentos que vão formar os esquemas, ou vão estar ligados aos esquemas cognitivos, que vão estar ligados ao nosso sistema de crença. Formamos um mapa interno e passamos a ver o mundo da maneira como nós entendemos e vivemos a nossa realidade interior. Se eu sou uma pessoa triste, eu vejo um mundo de tristeza. Se eu sou uma pessoa infeliz, eu vejo um mundo todo infeliz. Quem vai dar a cor e o tom do mundo que vive é você, com seus sistemas, com suas realidades interiores. Por mais que você tente, muitas vezes a gente até falseia, diz que está bem, não está, sorri sem ter um sorriso muitas vezes para dar. Isso tudo tem sido motivo da grande perturbação mental que nós trazemos. Por isso que Jesus falava, e mais uma vez eu digo, nós somos doentes. Então esse sistema de crença, eles vão formar o quê? Os nossos sentimentos. Sentimento é aquilo que eu guardo, é aquilo que eu sinto e trago dentro de mim. São os meus arquivos mais verdadeiros. Esses sentimentos, ele vai formar os nossos estados emocionais. Porque a emoção está muito ligada à nossa realidade presente. Significa exterior, moção é movimento. Tudo que nós vivenciamos a cada instante, isso nos traz uma emoção. Eu me encontro com uma pessoa que eu gosto, isso gerou uma emoção de alegria. Também me encontro com uma pessoa que eu odeio, gerou uma emoção de ódio. Essas emoções que se somam aos sentimentos, ou seja, a emoção, aquilo que eu estou vendo, que se junta ao que eu sinto, ao que eu sou. Isso vai formar o quê? Um estado emocional. Esse estado emocional vai estar ligado às nossas sensações, aos nossos sistemas viscerais. O que é isso, gente? É o que nós vamos estudar a partir da próxima semana. As doenças somáticas e psicossomáticas. Então, eu gerei um sistema de pensamento através do meu sentimento, através das minhas emoções, desenvolvi um problema ou um sistema de desarmonia, no caso aqui, nas viscerais. Isso vai resultar o quê? No estado fisiológico ou uma alteração no corpo físico. Vocês sabem onde é que está isso? Os trabalhadores do Chico Xavier sabem demais. Os centros de força, os chakras. Os 7 centros de força são responsáveis por toda a estrutura fisiológica que nós temos. Então, quando você está passando por um problema de dificuldade, um problema de sofrimento, de dor, o seu corpo está sentindo porque ele está sendo controlado
por um sistema de força que está ligado a um sistema ou alguns sistemas orgânicos. Por exemplo, os sistemas de força que estão mais ligados às emoções, Guido está ali olhando, Guido sabe, e a gente tem comentado. São os três que mais tem sido motivo do grande problema da desordem emocional. É o sistema cardíaco, né? Começando logicamente pelo coronário, que é essa glândula que recebe, eu vou mostrar isso a vocês através de uma imagem aqui, esses 7 centros de forças, e que eles vão provocar a grande desarmonia que nós estamos vivendo. As doenças cardíacas, as doenças, sejam elas de que ordem for, elas vão ser provocadas por esse processo. Por exemplo, uma pessoa depressiva é bem provável que ela tenha um problema muito grande no sistema de força que a gente chama de esplênico, que aqui fica no plexo solar, essa região aqui, à frente do abdômen. Ou seja, essa usina de energia, porque são pequenas usinas eletromagnéticas que estão nutrindo o nosso corpo com essas energias. Vocês lembram-se que a gente falou dos bióforos, né? Esses grânulos que são verdadeiras irradiações de energia que estão entrando no nosso corpo para estabilizar ou desarmonizar, dependendo da forma como nós estamos nutrindo o nosso pensamento. Por isso que quando nós temos uma emoção muito forte, uma tristeza, de imediato o corpo sente o impacto dessa tristeza. Quando a gente recebe uma notícia ruim, vem uma dor no estômago. Eu tenho ouvido muito pessoas que têm processo depressivo, sente um vazio dentro dela, como se ela tivesse oca, como elas dizem, por dentro. Um problema de uma inquietação muito grande, uma instabilidade. Tudo isso está sendo nutrido por uma força do seu pensamento, através dos seus sentimentos. Então, uma pessoa em equilíbrio, ela consegue harmonizar o seu corpo. Mesmo que você tenha uma doença predisponente, mas você não dá a ela o sentido desencadeante. Ela está ali, mas ela não vai desenvolver. Recentemente fizeram nos Estados Unidos, eu soube agora há pouco, uma pesquisa, pegaram 100 pessoas portadoras de câncer e verificaram que cada uma delas apresentava um tipo de reação diferente. Aí eles chamaram aquilo de mutações, né? Mutações genéticas. E deram uma ideia aleatória àquilo. Depois verificaram que separaram essas pessoas e começaram a dar a elas um tratamento diferenciado em termos de terapia. E elas conseguiram reverter, muitas delas, o quadro em que se encontravam. Você pode ver muitas vezes 2 pessoas com o mesmo câncer, o mesmo diagnóstico, e reagem completamente diferentes ao exame, ao tratamento. Tem pessoas que fazem quimioterapia intensa e não há queda de cabelo, muitas vezes não apresentam uma reação orgânica, porque são pessoas que trazem um sistema imunológico muito mais eficaz. Porque essa imunologia orgânica, ela está retratada na imunologia espiritual, perispiritual. Porque vocês viram que um é a reprodução do outro. Então as pessoas que têm facilidade sempre mudando, quem é da área de saúde sabe. Então, essas pessoas receberam, todas elas, uma mesma quantidade de vírus que foi injetado na mucosa nasal. Apenas 4 contraíram gripe, 6 não contraíram. Não é o mesmo organismo, não é o mesmo sistema, o mesmo vírus. E por que aquelas 6 pessoas não contraíram a gripe? Porque elas possuem um sistema imunológico muito mais eficiente. E por que elas possuem um sistema imunológico mais eficiente? Porque elas têm uma realidade perispiritual também mais eficiente. São pessoas que têm muito mais harmonia e equilíbrio mental, talvez. Sejam pessoas que vivem uma vida muito mais equilibrada e mais tranquila. As pessoas estressadas, ansiosas, elas têm uma predisposição muito grande às doenças. Principalmente às doenças como a cardiopatia, os problemas de efizema, muitas vezes problemas que se desenvolvem na pele, as psoríases, as erupções cutâneas, queda de cabelo. Tudo isso é a resposta de um corpo que está sofrendo pela sua forma de pensar, que está formando sentimentos, esses sentimentos que são formados pelas emoções e que vão, de alguma forma, responder nas suas sensações viscerais e com certeza vai gerar um estado fisiológico de doença ou de saúde, dependendo de como você esteja. E isso vai
desaguar em quê? No seu comportamento. Tudo depende da forma como você se comporta. Mais uma vez falamos do sistema e do meio ambiente. Depende de como você está convivendo com o meio ambiente e se mantendo como sistema. E isso vai também estar ligado às suas atitudes. Aquilo que a gente falou. Precisamos de atitudes. Não podemos ficar parados vendo as coisas acontecer, até porque o próprio Jesus dizia, nem meu Pai para de trabalhar um só instante. O processo da vida ele é dinâmico. A gente pode diminuir, pode acelerar, como quem dirige um carro com precaução, mas a gente não pode estancar. Ontem eu dizia, olha, a vida é como, nós somos como um barco no mar. Temos que enfrentar o que o mar tem para nos mostrar. As tempestades virão, mas também virão as calmarias. O mar não vai ser violento e nem vai ser tempestuoso durante todo o tempo. Uma noite sempre passa e passa rápido. Mas o que é que você precisa quando você está no mar? Você tem que ter um porto para poder ir. A vida sem sentido, ela não existe como realidade de vida. Esse porto é o que nós estamos procurando, que é aquela superconsciência. Chegando ao porto, nós vamos nos abastecer e partir para uma nova jornada, quem sabe num outro mar, já mais experiente, já sabendo lidar com as tempestades, já sabendo para onde a gente vai com mais certeza, já vamos ter um sentido de orientação melhor, porque já passamos pela experiência. Mas lembrando sempre, o porto não é lugar para o navio ficar, é um lugar para ele passar, se abastecer e seguir. Então esse mundo que nós estamos aqui experienciando não é um mundo para a gente ficar. A gente vive aqui como se fosse ficar aqui, juntando um bocado de coisas que eu não sei porquê. Eu não estou querendo aqui, querendo tirar das pessoas aqueles que procuram a posse. Agora eu sempre digo, a matéria nunca vai superar o espírito, porque a matéria é para o espírito trabalhar e não possuir. Então a gente tem que ter essa consciência, e aqui você vai ter o resultado que com certeza será para o seu bem ou para o seu mal. Você está vendo aqui como ele mostra os centros de força, né, que são gerados e existem em função dos nossos sentimentos, né, que vão provocar nossas emoções, o nosso comportamento e as nossas atitudes. Esses 7 centros de forças, como eu disse a vocês, são pequenos vórtices de energia, são redemoinhos de energia que são responsáveis por toda a nossa realidade de vida. Quando as pessoas elas vêm na entrevista, na consulta da quarta-feira, quando elas narram tudo que elas estão vivenciando, então eu vou fazer exatamente uma avaliação em que centro de força ela está precisando de maior influxo ou tratamento energético. A pessoa chega no centro espírita, quando ela vem receber o passe, principalmente o passe que damos em maca, a primeira coisa que a gente faz é aplicar um passe dispersivo. O que é um passe dispersivo? É retirar toda aquela energia que ela veio com ela, a energia que moveu ela a vir até aqui, que é todo o problema que ela está passando. É como se fizesse uma limpeza energética. A partir de então nós vamos atuar naquele centro de força onde ela tem uma maior desarmonia. Harmonizando esse centro de força, ela começa a sentir uma sensação de alívio, de paz, de tranquilidade. Mas não significa que ela foi curada. O magnetismo não cura, viu, gente? O magnetismo gera força curativa. Eu não concordo. O magnetismo não cura, porque o magnetismo é uma emanação de uma força que vai atuar sobre você. O próprio Jesus usou o magnetismo, mas o que foi que ele disse? Foi tua fé que te curou. Aquelas pessoas que procuraram Jesus se serviram do seu magnetismo, que com certeza é de um potencial que nós não temos nem como imaginar, mas eles tiveram que aceitar aquilo ali e mover dentro deles um processo de mudança. Se ele não moveu, se você não moveu, você vem para a casa espírita, muitas vezes com uma doença
já bem desenvolvida, seja ela psíquica, seja ela orgânica, recebe o tratamento magnético. E se você não mudar a sua forma de pensar, chegando ali na porta, a história começa a ser repetida e assim você se entrega àquilo que nós falamos, que são as nossas pendências não resolvidas. O maior projeto do Espiritismo é esse, que é promover a mudança da consciência através do conhece-te a ti mesmo, sem sacrifícios, sem atropelos, que é o estudo, é o conhecimento. Por quê? Porque se eu estou doente, eu gerei uma força para ficar doente. Uma mente que cria uma doença, ela tem o poder de criar a cura, claro que tem. Essas forças, elas estão todas mantidas e existem dentro de nós. A nossa natureza não é voltada para as coisas que muitas vezes achamos que é. Nós somos pessoas, somos seres que estamos numa escola cujo mestre que aqui nos colocou, o Pai, nos vendo na condição de iniciantes ou de crianças, Ele acredita em nós. Se você não acredita em você, é problema seu. Tem gente que diz, não, mas eu não acredito em Deus. Não tem problema, o ruim vai ser no dia que Ele não acreditar em você, aí a coisa pega. Então o que nós precisamos ver é isso. O tratamento que nós fazemos, o magnetismo que são provocados ou mantidos ou vistos das mais variadas formas, não tem outra coisa senão o quê? A emissão de ondas de pensamento que vão interagir com outras consciências, voltando ao famoso problema do sistema e do meio ambiente. Se você não tiver em correlação com o meio, você não consegue se libertar. Uma pessoa que está doente porque está vivendo uma crise existencial, uma pessoa que está muitas vezes com um processo depressivo profundo, por quê? Porque está em conflito com a família, com a sua realidade. Porque a depressão, nós vamos ter um capítulo só, uma aula só para falar sobre a depressão, é a doença da culpa. Todos nós, vocês viram e nós falamos que lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, estão as nossas questões em aberto, questões não resolvidas. Se a evolução diz que hoje eu sou melhor do que ontem, então eu tenho alguma coisa pendente ontem, em termos de crescimento. Então, como eu não aceito, como eu muitas vezes, aquele fato que eu falei sobre a ansiedade, eu quero que o mundo mude, quem não quer mudar sou eu, não quero sair do meu cantinho, não quero sair da minha zona de conforto. Aí eu não vou pedir perdão a ninguém, que eu não devo nada a ninguém. Sim, você não vai, o problema continua com você, se há uma necessidade. Ele mesmo disse, reconcilia-te com teu inimigo, enquanto estiver a caminho. Quem é meu inimigo? Meu inconsciente, é o meu subconsciente. Eu estou aqui para trabalhar os meus problemas do passado e buscar coisas novas para a minha vida presente. Por isso que eu digo, o passado, ele não é para repetir, é para refletir, é matéria de estudo. Se eu não prestava ontem, não significa que eu tenha que não prestar hoje. Quantas pessoas dizem, mas você era uma pessoa errada. Eu digo, veja que como as coisas são boas. Eu consegui dar certo, imagine você que é melhor do que eu. Não é verdade? Imagine uma coisa que nasceu torta a vida toda, se endireitar. Tudo se endireita, tudo chega a termo. Mas é preciso que haja uma força interior. Não procure em outro canto, senão dentro de você, a transformação que tem que existir. Porque quando ele falava do inimigo, esse inimigo não é você, não é aquele, não é ninguém. Esse inimigo você traz dentro de você. E eles estão nas nossas sombras, porque tem faltado luz interior. Você é luz, que brilha a vossa luz. Então, você está vendo aqui que ele está... E nós estamos interagindo com tudo e com todos. E o magnetismo, se ele deixar de existir, toda essa realidade também deixa de existir. Há um desmantelamento total de todo o universo. Não tem como, porque tudo está ligado a tudo. Tudo está ligado a tudo. Dr. Amit Goswami dizia, se você soprar
Uma folha aqui no Brasil pode causar uma tempestade nos Estados Unidos, é verdade. Essas forças, elas são atuantes e elas muitas vezes se propagam em dimensões que nós não temos nem como imaginar, nem como calcular. Então, você está vendo aí, nós temos o pensamento, não é? Que é a soma do sentimento, né? Que é o eu. Esse sentimento é o que fala do nosso self, né? A emoção está muito ligada ao ego. O ego é o que nós apresentamos no nosso dia a dia. É o nosso material de trabalho cotidiano. Por isso que eu digo, ninguém conhece ninguém. A gente conhece a superficialidade, mas a gente muitas vezes não tem a menor ideia da profundidade, né? Então o sentimento tem conotação de profundidade, que através da sensação física vai formar o que? As nossas emoções, que são viscerais, que vão dar a gente um estado de doença ou de saúde, dependendo de como nós estamos nutrindo e vivendo os nossos pensamentos. Por isso, gente, é muito importante pensar positivo, pensar sempre que as coisas vão dar certo. Por quê? Eu nasci assim, eu tenho que viver assim. E eu não vou porque as dificuldades são muito grandes. Vejam que isso a gente diz todo dia e a todo instante. Tem pessoas que amanhecem o dia reclamando de todos e de tudo. Reclamam de tudo. E se não existir problema, ele cria. E aí, como é que ele pode desejar uma mudança se ele não está buscando os recursos? O Germano me entregou agora aqui, e eu aproveito nesse momento para falar sobre a meditação. O trabalho que ele está fazendo aqui no sábado, meditação. Trabalho maravilhoso. Quem está participando sabe como é eficiente. Venham meditar, gente. O mundo está precisando disso. Não desejar mudanças em nível profundo. Queremos sempre os ganhos secundários. Vamos dar um jeitinho. A gente tem esse costume do jeitinho, né? Vamos deixa para lá. E aí começam a surgir os problemas. E isso vai levando as pessoas cada vez mais aos conflitos de ordem interior. Não acreditar que pode ou merece realizar mudanças, que são aquelas crenças limitadoras. Eu não posso, eu não sou capaz, você é capaz, todos são. Lógico que eu não vou mandar uma pessoa com a perna quebrada correr ou andar. A gente tem que dar a ela, ou cada um tem que dar a si, na proporção que cada um pode. Você sabe os seus limites, mas seja sempre um grande desafiador, seja sempre um promovedor dos seus limites. Isso é muito importante. Não deixe que as coisas ditem o ritmo da sua vida, seja você que dite esse ritmo. É preciso isso. Você é que tem que orquestrar a vida. Não fique esperando que fulano ou ciclano diga isso ou aquilo. Querer uma mudança instantânea e sem esforço. Está aí os milagres. Transformaram as igrejas em balcão de negócio. Um dia desse eu estava vendo, estão agora até inventando o sacozinho que tem o ar. Vocês viram como é? O ar de Búzios, que lá é um lugar de riqueza, você tomando aquele ar você fica rico. E nós somos uma sociedade que ainda vive assim, gente. E vocês talvez não saibam, eu sei que eu estou falando aqui para muita gente, me perdoe, mas ultimamente tem coisas que a gente precisa ter cuidado. Inventaram agora a toalhazinha que bota na porta do banco, né? Você bota hoje, amanhã suas duplicatas estão todas pagas. E assim tem sido. Por quê? São as pessoas se aproveitando disso aqui, mudanças instantâneas. As pessoas querem mudar agora. A vida não trabalha com... Olha o que foi que Jesus falou. Não nos deixeis cair em tentação. O que é tentação? Tentação é isso aqui, é o desejo imediato, é o imediatismo. Que eu tenha paciência. Uma das coisas mais importantes para um projeto de vida é a paciência, é saber esperar. Ele dizia sempre, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, gente. Quando o seu momento chegar, tudo que você esperava vai chegar também. É aquele salto quântico que eu falei antes.
Então não adianta você querer se antecipar nas coisas se elas não vão te dar o que você quer. E aí quando ele procura mudanças paliativas, né? São mudanças sem nível de profundidade, são ganhos secundários. Ele vai amealhar. Uma das coisas que a espiritualidade menos promove para a felicidade do homem são os ganhos materiais. E as pessoas vão muitas vezes para as igrejas, para os templos, para as casas espíritas, procurar mudar, melhorar a sua condição material. Não sabe ele que aquele Eliseu, aquela situação que ele está vivendo era o melhor que ele podia viver para se libertar de coisas que ele talvez não tenha se libertado. Exercitar a humildade, o controle, se ver mais, se ver melhor. Porque se você acha que para fazer feliz alguém você tem que dar alguma coisa que fique na mão dela, é melhor que você não faça isso. Porque isso não tem sentido nenhum e nem valor nenhum em termos de futuro. Eu quero muito mudar a minha vida, mas não dou conta. Muitos de nós dizemos isso. Eu não consigo, eu não sou capaz, porque é muito trabalhoso. Realmente é trabalhoso. Vocês hoje realizaram um trabalho imensurável de ter saído de casa desde as 8 horas para estar aqui. Quem não gostaria de estar nessa hora sentado diante da televisão assistindo William Bonner, né? As novelas das 8 e assim por diante. Mas a gente está aqui, né? A energia mental, eu vou concluir agora, ela se dá em 3 opções. E isso também foi muito bem mostrado e dito por Jesus no Orai e Vigiai, né? Nós temos a invigilância. A invigilância é esse descaso pessoal que nós vivemos no nosso dia a dia, a falta de cuidar de si mesmo, a falta de amor próprio, e que dá vazão aos pensamentos subconscientes, aqueles pensamentos que são os nossos demôniozinhos pulando dentro de nós, pedindo para tomar conta. E se assim a gente deixar, eles realmente tomam. Então, a gente tem que estar sempre criando o novo. Olha quando ele disse, matar o homem velho para fazer nascer o homem novo. Quando ele fala matar, não significa extinguir propriamente. Mas vamos deixar para trás o que ficou e o que é. E tem sentido existindo para trás. Tem pessoas que passam a vida toda remoendo coisas. Ah, faz 10 anos que você me fez uma raiva. Faz até o aniversário, bota um bolinho da raiva. Por que, gente, guardar um negócio tão insignificante como é uma raiva, né? Mas o que é que mantém esse sentimento? A gente também vai falar sobre isso. É o orgulho, o ego, o egoísmo. Ah, eu fui ferido e eu não vim para ser ferido por ninguém. Jesus, gente. Vamos olhar para ele, né? A humildade, a grandeza dele. Ah, eles não sabem o que fazem, né? São tudo crianças, né? Então, imagine se todas as pessoas que nos fazem mal, a gente pensasse assim, ele faz isso porque ele não sabe o que faz. Ele está me odiando porque ele só sabe odiar. Se um dia que ele aprender a amar, ele me ama. E eu vou embora, ele fica com ódio dele. Né? Mas a gente não faz assim. Nós temos um sistema de vigilância, que é transformar os nossos pensamentos. Esse é que é o sentido, transformar o subconsciente. É aquela velha história, fazer do limão uma limonada. Então, aquela maldade que me fizeram, aqueles conflitos pelos quais eu passei, aquela traição, meu Deus, como foi horrível. Mas foi com ela que eu aprendi a me amar mais, a entender que eu não preciso de ninguém para ser feliz, que eu pude ser feliz sozinha ou sozinho. Olha que coisa. Mas fica a gente dizendo, não, um dia eu vou pegá-lo. Aí não se liberta e fica aí preso nesse subconsciente que é um tribunal péssimo, que nos julga e nos condena a cada momento e a cada instante. E o pior de todo é o da repressão. Reprimir pensamentos subconscientes. Tem que dar vazão, gente. Não tem que guardar, porque esse tapete, ele não vai aguentar a quantidade de lixo que você quer botar debaixo dele. Tem que ser objetivo, tem que buscar. Onde é que está o erro? Eu vou buscar. Por que é que a gente muitas vezes tenta determinadas coisas? Muda a tua forma de pensar, gente. Só é mudar o ritmo. A vida está esperando de você atitudes, mudanças
O magnetismo vai atuar de forma maravilhosa dentro desse pensamento, dentro desse conceito. E aí vem o que eles chamam de sintonia. Mas isso não vai ser assunto para hoje. A sintonia é muito importante porque vai ser a porta para o magnetismo. Nós vamos já começar na próxima aula a falar dos centros de força e aos poucos a gente vai avançando até a gente chegar aonde eu pretendo, que é o entendimento do magnetismo, sem teorias, sem muitas formalidades, porque o assunto é de alta complexidade, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima terça-feira.